Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje trago boa notícia. Agradar a Deus traz grande recompensa. E quero compartilhar duas palavras. A primeira está em Hebreus, capítulo 11. Quero ler os versículos 5 e o 6 na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quero ler outra passagem que está em Romanos capítulo 1, versículo 17 da linguagem atualizada, que diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amados, quando Deus nos chama, Deus nos escolhe para viver por fé. O apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu para viver por fé, não por vista. Porque a vista distrai muito, dispersa. Quantas coisas negativas, quantas coisas você vê que alimenta a incredulidade, a indiferença e não alimenta a fé. Diz a palavra que a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé só é alimentada, ela cresce pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que aqui essa passagem, essa última passagem romana, diz que o justo viverá por fé. Justo é aquele que é justificado, aquele que creu no sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz do Calvário, na morte de cruz, no derramamento do seu precioso sangue, a remissão dos pecados. Foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, vive e reina eternamente. Quando nós crermos e recebermos, nós somos justificados. Somos transformados em a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, podemos viver pela fé, ou seja, pelas promessas de Deus. E veja aqui, vamos voltar para Hebreus agora, novamente retomar esse trecho em Hebreus, que é muito importante meditarmos um pouquinho mais. Olha, no versículo 5 fala de Enoque, lá na velha aliança. Tem um homem chamado Enoque aqui, diz que ele foi trasladar para não ver a morte. Por que será? Porque ele agradou a Deus. Diz aqui, lá, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Veja bem, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E no versículo 6, então, novamente explica como podemos agradar a Deus. O versículo 6 começa assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é pela fé. E logo em seguida diz, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia. Ou seja, tenha fé, creia que Ele existe. Que é Deus vivo, real, verdadeiro, que morreu sim lá na cruz do Calvário, mas ressuscitou, vive e reina eternamente. Precisamos crer. E olha só, ele se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, ele dá recompensa. Ele recompensa esses que creem, que vivem pela fé, esses que buscam Ele. Porque quem crê, busca Ele. Porque temos uma promessa também. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Ele recompensa que nós recebemos quando nós agradamos a Deus. E só é possível agradar a Deus pela fé. Aqui está bem claro, sem fé
é impossível agradar a Deus. Amado, isso agrada tanto a Deus, porque não tem outro meio, amado, porque Deus é Espírito. Você não enxerga com os olhos naturais. Por isso que você precisa crer no teu coração. Você precisa viver pela fé, para você receber recompensa, ou seja, entrar nas promessas de Deus, desfrutar o melhor de Deus em todas as áreas, setor da tua vida. Você crendo naquela área, tem pessoas que creem numa área, outra área não creem. Então pode observar, naquela área que eles não estão crendo, não estão desfrutando o melhor, às vezes até o pior. Por isso você vê pessoas, né, desfrutando o pior, sofrendo piores consequências. Porque não estão vivendo pela fé, ou seja, não estão agradando. Veja, voltando ao caso do Enoque aqui, ele não viu a morte. Você consegue imaginar algo sobrenatural desse porte? Não ver a morte. É tremendo o que Deus faz com a pessoa que crê. Isso agrada demais ele. Mas quando você não crê, isso desagrada. E se você não agradando ele, você não tem recompensa. Você não pode desfrutar nada do bom, agradável, perfeito que Deus tem. O que ele só tem o que é bom, agradável, perfeito para seus filhos, suas filhas, quando vem a ele através de Jesus. Lembra que é Jesus, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Somente Jesus. Está ali bem claro, artigo definido. Você pode meditar. É João 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Você ficar livre dos enganos, livre da sutileza, livre da artimanha do inimigo, porque enganando ele rouba a bênção de Deus que está pronto para ti. Então creia na palavra, creia nas promessas, creia num Deus vivo e verdadeiro, que te ama, provou que te ama. Veja bem, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja bem, amados, a importância de meditarmos na palavra, de ouvirmos a palavra. Leia a palavra para ti em voz alta, que a fé vem pelo ouvir. Se você não crê ainda, continua lendo a palavra em voz alta para ti, porque a fé vem pelo ouvir, até que essa fé entre no teu coração, até que essa palavra seja processada, metabolizada como espírito e vida no teu interior, no teu coração. E quando isso você acontece, você crê de coração e você declara com a boca, você tem a salvação. Deus quer te salvar de uma maneira plena e completa. Amém? Vamos orar então. Mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos. Que é a grande recompensa para aqueles que agradam a Deus. E para agradar a Deus, eles precisam crer na palavra do Senhor. Porque Ele cumpre a sua palavra. Revela em cumprir ela. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que mais uma vez foi liberada, e ela é Espírito e vida. Vem Espírito Santo, opera, processa, metaboliza ela com realidade em cada coração agora, para que cada um possa acessar a grande recompensa, Senhor, que Tu tens para aqueles que te agradam, ou seja, que vivem pela fé. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.